Meus irmãos, nós temos, durante principalmente o segundo semestre, trabalhado com os apóstolos de Cristo. Nós temos, então, ao invés de fazermos sermões expositivos, temos feito sermões biográficos, que é uma das naturezas da pregação. E já fizemos de 5 apóstolos, e agora hoje nós vamos para o 6º. Não é que eu deveria pregar sobre Cristo deste púlpito? Daqui vocês não teriam que esperar uma mensagem sobre Jesus? Acontece que, segundo a própria palavra de Deus, os crentes e aqueles que estão narrados na palavra dele, nada são mais do que aquilo que também nós deveríamos ser, espelhos do Salvador. Então, quando eu ponho diante de vocês algum daqueles personagens do passado, eu o farei exatamente como se cada um deles, ou em cada um deles, a gente vê o Senhor Jesus. Não é assim que é? É claro que você entende que é assim. Então, à medida que eu conheço um santo, um servo de Deus da Sagrada Escritura, nesta figura, eu recebo também o ensino, a influência, o poder, o conforto do próprio Cristo, o nosso Salvador. Porque não há como separar Jesus da sua igreja. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo. E você não pode pensar que o braço, seja mais importante do que as pernas, ou do que a boca, ou do que os olhos. Porque o corpo é a expressão da pessoa que tem a sua cabeça. Assim, quando nós analisamos o corpo de Cristo, nós examinamos Cristo, o nosso Senhor. E é dele, portanto, que nos advém todas as bênçãos naqueles que ele chamou como seus apóstolos. Deste modo, hoje trabalharemos com o apóstolo chamado Natanael, ou, conforme os outros evangelistas dizem, Bartolomeu. Então, ele tinha, na verdade, 2 nomes. Bartolomeu, para os evangelistas no geral, e para João, Natanael. Vamos então abrir a Bíblia em João, capítulo 1, dos versículos 43 a 51. João, capítulo 1, 43 a 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade,
Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não tente sua Bíblia aberta neste lugar. Feche os seus olhos. Pai, fala ao nosso coração, trazendo-nos, ó Deus, inspirações santíssimas que sejam para o nosso enlevo espiritual, o nosso despertar, o nosso reavivar em Ti para a Tua glória. Não deixe que nenhum dos meus irmãos volte essa noite para a sua casa, assim como para aqui veio, porque eles precisam voltar transformados, modificados, crescidos na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Particularmente, eu creio que se Natanael tivesse nascido em nosso século, ele haveria de ser uma pessoa que teria muita tristeza. Ele viveria com certeza muito contrito. Porque a nossa realidade contemporânea, ela é mais ou menos o cumprimento da profecia paulina a Timóteo, quando ele diz que nos últimos tempos os homens serão irreverentes. A irreverência é uma atitude jocosa na qual a reflexão ou o abordamento religioso é feito de maneira humorística, não séria. Há momentos que a gente tem um pouco de dificuldade em definir se alguma igreja é mais circo que igreja, ou é mais igreja do que circo. Não dá para as coisas serem iguais. Nascimento é uma coisa, funeral é outra. Deste modo, Natanael, ou Bartolomeu, na verdade é um dos apóstolos de Cristo que nos chama, que nos desperta para a seriedade da religião, não para aquela abordagem, bastante líquida, sem certa estrutura, aquela coisa que é praticamente uma nata, uma mera formalidade. Para Natanael, a religião é alguma coisa que as pessoas precisam avaliar com maior profundidade. O modo como as pessoas trocam de igreja hoje deixa muitas vezes a gente um tanto assim entristecido. Eu não esqueço que algumas vezes alguns irmãos me puderam dizer assim, isso é verídico: pastor, eu gosto muito da nossa igreja, gosto do senhor, mas eu sinto que eu preciso de ares novos. Eu preciso de alguma coisa mais nova. O senhor dá para entender? Porque a igreja que eu estou, tenho muito tempo aqui, e eu já não percebo, eu já não estou experimentando, pastor, emoções assim mais acindradas. Então eu vou procurar outra igreja onde realmente eu possa sentir ares novos. Essa figura bíblica é uma das mais notáveis personalidades entre os apóstolos do Novo Testamento, embora, como aconteceu com Filipe, ele também não tenha tantas referências. Mas não é tanto pela qualidade de informações a seu respeito que nos faz admirar, mas as poucas informações que temos dele são de uma maneira tão valiosas, são ouro tão consistente, que nos deixa impressionados em ver como que uma pessoa tão poucas vezes mencionado, cada vez que é mencionado, parece trazer um tesouro da sua experiência.
Era muito comum, nos tempos do Novo Testamento, alguém possuir dois nomes, né? Você lembra? Entre os discípulos, por exemplo, Simão Pedro foi chamado de Cefas, lembram? Também você lembra que Tiago de Lebeu ou Tadeu também, né? Lebeu ou Tadeu. Então tem aqui Bartolomeu, que também chama-se Natanael. Natanael é dádiva de Deus e Bartolomeu significa filho de Tomé, ou filho de Tomeu. Sua origem, segundo João, é Caná da Galileia. Na lista dos apóstolos, ele é sempre mencionado ao lado de Filipe. Filipe, Bartolomeu, Filipe ou Natanael estão sempre juntos. É interessante esse detalhe. Há um vínculo de amizade entre os discípulos que a gente fica observando de uma maneira muito abençoada. Por exemplo, a gente vê sempre Pedro e André juntos. Ou a gente vê Tiago e João, embora inclusive fossem até irmãos. Mas sendo irmãos, também eram companheiros e amigos. Graças à amizade de Natanael e de Filipe, que fica fácil a gente perceber que uma bênção que está sobre um também está sobre o outro. Boas amizades são muito maravilhosas graças. Por isso, todo cuidado com os amigos que nos cercam é muito importante. É verdade que a gente deve procurar amizade, e amizade é um dos caminhos, ou um dos recursos, ou um dos métodos melhores que existem para evangelização. Se você é amigo de uma pessoa, obviamente ela vai se sentir mais obrigada a receber seu convite, a vir à igreja. Assim, é muito importante que a gente pense nisso. Associar-se com pessoas vazias. De repente, a gente começa também a preocupar, a valorizar algo vão, desnecessários. Você se aproxima de certas pessoas e de repente você começa a chegar tarde em casa, você que é jovem, por exemplo. Seu pai e sua mãe estão dormindo, você chega tarde. Você começa hoje em dia, a encher o corpo de piercing, porque você fica admirado de ver as pessoas com tanto piercing. Aí você se torna amigo e naturalmente você vai querer imitar. Tatuagens. De tanto a gente ver as pessoas, a gente começa a refleti-las. E a gente começa a achar que é importante ter o que elas apresentam ter. Parece que elas são felizes tendo aquilo. Então a gente parece que vai se completar em também imitá-las. Modas estranhas, impróprias, conversas que não edificam, programas mundanos e a ausência da igreja começa a aparecer na nossa vida quando os nossos amigos não são bem selecionados. E aqui, eu não quero dizer que você vai ter inimigos. Repito, a amizade é uma forma de atrair alguém para Jesus. Mas a gente precisa de delinear o amplo, vamos dizer, a esfera da amizade dentro de um conceito no qual nós somos a influência e não os influenciados. Talvez é a mesma coisa a questão de namoro, não é? A gente, às vezes, tem pessoas da igreja que acreditam que podem namorar uma pessoa não crente, uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus e que não, de fato, se converteu ao Filho de Deus. Ora, parece que isso é um tanto simplório, porque na palavra é claríssimo nas Escrituras que a pessoa que não se converteu a Jesus Cristo, o nosso Senhor,
por melhor que ela seja, e graças a Deus, há muitas pessoas boas sim, há muitas pessoas de caráter até melhores do que alguns irmãos que a gente tem na igreja, não resta dúvida. O problema, entretanto, não é esse, é uma questão de filiação, porque Jesus é muito claro em dizer, a pessoa que ainda não abraçou a Cristo Jesus, não é filho de Deus, ainda é filho de Adão e, por consequência, por tabela, filho do diabo. Porque nós só temos dois pais. Aí você fala, mas pastor, mas a pessoa que eu namoro é tão maravilhosa, como é que eu vou pensar que ela seja filha do diabo? Não. O que nós estamos dizendo é uma coisa profunda. Aquelas pessoas de nós que já temos o esposo ou a esposa e que não é crente, Deus, graças a Deus, o apóstolo Paulo escreve um conforto extraordinário para você. Aí você para, não, calma, absolutamente nunca. Paulo fala, se o teu marido consente viver com você, embora não seja crente, você não tem direito de abandoná-lo, não tem. Agora, você que ainda tem o esposo ou a esposa que não é crente em Jesus Cristo, é teu dever dobrar os seus joelhos, mas fervorosamente, a fim de que eles venham conhecer a Jesus. Uma pessoa crente, que sabe o destino de todos aqueles que estão sem Jesus. Essa pessoa, se ela é esposa de alguém que ama, e se ela ama o seu marido, com certeza ela vai clamar ao Senhor noite e dia, para que seu esposo ou sua esposa venham a conhecer a Jesus. E aqueles que são solteiros, Natália? Esses, minha filha, têm que se desdobrar, porque o risco é tão grande, mas é tão grande, porque maldito é o coração, né, do homem, maldito é o homem que confia no coração do homem. Aquelas mesmas pessoas sem Jesus que falam, eu te amo profundamente, amanhã pode estar dando um tiro, pode estar destruindo as nossas vidas. Como é importante. Como é importante você que é solteiro, ou você que está, quem sabe, na perspectiva de um casamento, pedir que Deus te guarde, que Deus te ajude, que o Senhor tenha misericórdia de você e procure conhecer uma pessoa do Senhor para formar um relacionamento. Pastor, mas eu vejo tanto casamento entre crentes se desfazer, eu vejo tanto marido crente que meu Deus, misericórdia. Carne de pescoço. Perdão pelo chão. Eu vejo pessoas, casais que não são crentes, vivendo tão bem. Ok. O casamento é uma bênção geral que Deus dá. E pode ser que duas pessoas que são ímpias tenham um casamento magnífico, porque é bênção, assim como riqueza. A pessoa não é crente, mas ela é uma pessoa abastada, uma pessoa que tem tudo que precisa. Mas não são esses valores, ou não são este modo que nós temos a nossa maneira de avaliação. Você pode ter um marido crente que não é nada fácil, mas é crente. Vai com você para o céu. É fraco, tem problemas, dificuldades, mas são dificuldades porque ajudam você, inclusive, a se aperfeiçoar no Senhor. Parênteses aqui, um pastor prega numa igreja e fala que quando Deus permitiu que eu me case com uma pessoa crente, que me perturba muito, eu devo agradecer a Deus porque essa pessoa será um esmeril na minha vida, para que eu seja mais paciente, mais amoroso de verdade, eu cresça na medida de Cristo, pareça com Jesus. Aí quando terminou o sermão e o culto, eu fui com eles os dois, com o marido e a mulher no carro, e o pastor virou para mim e disse, pastor, muito obrigado. Hoje eu estou tão feliz porque Deus me deu uma mulher que é um esmeril. Eu vou chegar no céu bem melhor mesmo, reverendo. Ela falou assim, mas bem, Deus também me deu um marido esmeril. Eu disse, uau, eu quis pregar, mas não era para trazer alguma separação. Irmãos, mas é verdade. Deus usa aquela pessoa que é nossa companheira, nosso companheiro, como instrumento dele.
E se você tem um marido que você tem, é porque o Pai Celestial designou que ele fosse bênção para a sua vida. Talvez por ele ser o que ele é que você anda de joelhos na presença do Senhor. E quando chegar aquele dia, você vai entender. Filha, esse homem que eu dei para te acompanhar, que era teu irmão, foi um modo de fazer você ficar bem dependente de mim. Louva a Deus pelo seu marido, ainda que não seja crente, seja a melhor mulher do mundo para ele. Testifique o seu amor. E você que vai casar, aí punha diante de Deus a promessa dele. E que você deve prometer também a ele: Pai, eu quero me casar com um dos teus filhos. Eu sei que eu não vou achar nenhum perfeito, eu sei. Mas eu quero que ele seja temente ao Senhor, que ele ame o Senhor mais do que a mim. Deu para entender? Tá ótimo, vamos para adiante. Amizade é um caminho sempre e uma estabelecimento sempre de influência na comunhão constante. Sabemos que Natanael, então, foi discípulo de Cristo por causa de uma coisa preciosa. Ele era amigo de Filipe. Natanael foi discípulo de Jesus porque era amigo de Filipe. E Filipe, aproveitando da amizade, chamou Natanael para Jesus. Os bons amigos nos aproximam de Cristo. Os maus amigos nos afastam dele. Então, cuidado com as amizades que Deus coloca na sua frente. Outra coisa que Natanael me deixa impressionado e que vem através da sua vida, meu amado irmão Kennedy, é que Natanael era um homem que tinha a palavra de Deus como lente, como forma, Márcia, de examinar as coisas. Porque, repito, às vezes as pessoas escolhem a igreja na base da emoção, do sentimento. Eu gosto daquela igreja que eu sinto, é tão bom. É o quê? Sim, muito bem. Mas o que você está aprendendo lá? A sua vida está mudando ali. Deus está transformando a mudança genuína na sua vida. Ou você está meramente frequentando uma igreja como se um clube fosse, e você entra e sai, e a sua vida continua a mesma coisa? E alguém disse: se na igreja que tu vais, você não muda de vida, corre, muda de igreja. Porque, na verdade, aqui está o fato maravilhoso de Natanael. Era uma pessoa que considerava o que a palavra falava de grande importância para a mudança de religião. Ele agora sabe que Jesus de Nazaré, de onde com certeza não podia vir coisa boa, ele quer saber de maneira mais detalhada quem é essa pessoa. Por isso Filipe fala: vem e vê. E ele diz: então vou lá. E quando ele vai se aproximando, ele tem um impacto, ele tem uma transformação, ele tem, na verdade, um choque tão profundo e tão maravilhoso, que é aquilo que o próprio Filipe, amigo dele, por 3 anos não aprendeu direito. Ele aprendeu na hora. Quando Jesus se aproxima e diz a ele: eu te vi orando debaixo da figueira. Ele disse: tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel, tu és o Filho de Deus. Filipe, 3 anos depois, quando Jesus está ali naquele momento em que despede os discípulos, no capítulo 14, ele fala: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o coração de Cristo pesou tanto, disse: Filipe, há tanto tempo estou contigo e você não tem me conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Jesus podia ter compridade e dizer: olha, o teu amigo Natanael, no primeiro dia que me encontrou, já percebeu que eu era Deus de Deus, Filho de Deus. Mas Natanael tinha esse caráter. Ele não era levado pela emoção. Ele não era levado pela razão. Ele não era levado por outro tipo de qualquer, mas por uma fé
plantada, fixada na Sagrada Escritura. É pela Bíblia que eu examino todas as coisas. É pela palavra de Deus que eu conheço todas as coisas. Eu só posso conhecer a Cristo nas Escrituras, a Deus nas Escrituras, o Espírito Santo nas Escrituras. Eu não posso e não tenho direito, e é verdadeira loucura pensar que hoje eu vou ter uma experiência em que Jesus vai aparecer comigo, como acontece com alguns certos pregadores, em que você vê eles declararem. Há pouco tempo um fala que estava fazendo a barba, estava meio escuro o espelho, assim um pouco embaçado, e quando ele limpou o espelho, ele olhou e teve um choque. Jesus estava com o rosto bem aqui, ó, e ele falou assim: é ele. Não, o Jesus que eu conheço não é o Jesus que eu vejo. E ele disse isso: vocês não me verão. Acontece que pela fé nós o conhecemos através da sua palavra. O verdadeiro Jesus nunca há de ser aquele que é apenas conhecido pela mera emoção, mas é aquele que profundamente vem através das Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas, disse Jesus, a vida eterna, e são elas. Ele não disse, e as outras coisas não, são elas que dão o testemunho de mim. Quer conhecer o verdadeiro Jesus? Faça como Natanael, ele vai profundo. E ele agora já sabe que Jesus é aquele que foi prometido por Moisés e pelos profetas. Ele não tem um Cristo meramente de informação de terceira mão, de segunda mão. Ele, na verdade, conhece a Jesus pela palavra de Deus. Isso dá a ele segurança e tranquilidade. Natanael alcançou a graça de conhecer a Jesus naquilo que ele é filho de Deus, o Deus de Deus, no primeiro dia. E ele confessa a divindade de Jesus. Aqui está essa verdade linda. Ele sabe de Cristo e Jesus ainda o brinda, o abençoa, o faz ainda uma graça extraordinária, ao ponto, Débora, de Jesus não só ter com ele aquele entreveiro, aquela comunhão tão maravilhosa, mas ainda mais. Jesus chega a dizer para ele o seguinte: você verá o Filho do Homem subindo e descendo, como aconteceu com o sonho de Jacó. Jesus faz uma promessa escatológica. Jesus diz para Filipe: olha, Filipe, eu estou lá com Jacó naquele sonho lindo que ele teve. Então vocês verão também o Filho do Homem subindo e descendo com os anjos de Deus vindo em sua glória. Natanael, portanto, no mesmo dia que encontra o Senhor Jesus, não gastou 3 anos de seminário para conhecer mais. Na verdade, ele teve uma revelação do próprio Cristo ali, tão patente, tão maravilhosa e baseada na Sagrada Escritura. Jesus sempre priorizou isso, irmãos, sempre. Vocês se lembram quando ele estava a caminho de Emaús? Laudir, lembra? Tinha 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús, lembra disso? Aí Jesus está agora ressuscitado, certo? Se aproxima dos 2. E quando ele se aproxima dos 2, ele pergunta: o que vocês estão conversando? Ele não sabia? Claro que ele sabia, mas ele provoca. Ele disse: nós estamos conversando acerca do sofrimento que teve Jesus. Nós estamos tristes, ele morreu, temos tanta esperança. A esperança de Israel estava tão forte nele. Aí Jesus disse assim: mas o que aconteceu? Aí um deles falou assim: mas porventura, você está vindo de Jerusalém, com certeza, está atrás de nós, está vindo de Jerusalém. Só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Cristo, o que aconteceu? Aí eles falam: mas mataram. Aí Jesus vira para eles e fala: nerdos e tardios de coração, para crerem em tudo que a Escritura fala. E aí observem só o que Jesus faz. A partir de Moisés, Cristo na caminhada com eles vai falando para eles dos versículos de Moisés, da Bíblia, que fala a respeito dele, da morte dele, da sua ressurreição. E quando eles chegam na porta da casa e querem avançar, Jesus faz que anda para frente. Ele fala: mestre, entra e fica conosco um pouquinho, fica com a gente um pouco. Aí ele entrou e quando ele partiu o pão, você lembra? Ele desapareceu. Mas quando ele partiu o pão, ele disse: é ele.
Era exatamente o modo como Jesus partia o pão. Ele tinha uma maneira de partir o pão, que ficou guardado na mente dos discípulos. Então, quando ele partiu o pão, eles falaram, é Jesus! Ele desapareceu. Então, eles voltaram correndo para Jerusalém, para dizer, nós vimos ele está vivo, ele está vivo. Mas Jesus podia ter, eu brinco, né? Gastado menos saliva, certo? Concorda? Eles estavam dizendo lá, chateados e tal, e Jesus se aproxima, aí Jesus fala de Moisés, profetas, salmos, tudo que tem na Escritura. Para quê, Senhor, se eu fazer tudo isso, Senhor? Era só mostrar a tua mão para eles aqui, eu sou ele. Eles caem de joelho na hora, certo? Certo? Mas Jesus não quer que você dependa dos seus olhos, Ele quer que você dependa da Bíblia, da palavra de Deus. Porque o que os seus olhos podem ver pode ser enganoso, mas o que a palavra de Deus diz é verdade, incontestável. Meus irmãos, se não fosse, portanto, a graça extraordinária da palavra de Deus, a gente teria muita confusão. Nós viveríamos uma confusão grande, porque a Bíblia diz que até Satanás se finge de anjo de luz. Os ministros da falsidade têm aparência de religião, de piedade. Eles fazem a entonação de voz cavernosa. Meus irmãos, aleluia. Aí a gente arrepia só do tom da voz, né? Você até arrepia. Mas você sabe, falando assim, é aquela voz cavernosa, ela é assim, sabe, meia chocante. E aí eles usam esses artifícios estranhos e as pessoas ficam arrepiadas. A defesa de milagrismo. Jesus opera milagre. Quem aqui foi curado? Quem aqui tinha um caroço e agora desapareceu? Quem é que tem aqui? Agora você aí, entende bem. As pessoas estão vendo. Agora, há poucos dias saiu uma reportagem aí, num vídeo que eu achei muito chocante, em que uma pessoa gravou uma missionária contratando, entre aspas, artistas para o culto que ela ia celebrar. E ela dando oferta, Karen, a cada uma das pessoas que ela contratava. Você vai fingir de cega, tá? E eu vou orar e você vai dizer que estou vendo, estou enxergando agora. E eu te pago aí R$100 naquele culto à noite. A outra vai fingir de aleijada, entrar numa cadeira de roda. Eu vou orar, você vai levantar, entende? E a missionária estava fazendo uma negociação. Mas a artimanha não é fácil, não. Você poder cair nessa também. Não fala que você é tão inteligente, não, viu? Cuidado. Porque um dos meus irmãos, Calvino Heller, lá em Valadares, ele estava contando, estava sentado atrás de duas irmãs, né, sentado na frente do ônibus, e uma falou para a outra, quanto que o missionário te dá? Ela falou assim, ele me dá 50 por noite. É mesmo. Mas ele pede você fazer o quê? Não, tem noite que ele pede para eu fingir que eu estou cega, outra hora eu estou com problema, estou com não sei o quê. Aí eu falei assim, mas ele dá só 50? Assim, mas por quê? Não, que o meu missionário me dá 100 para eu fazer a mesma coisa. Ela falou, mas será que isso não é errado? Não. Aí eu estou assim, não, claro que não. Ele fala que isso é uma maneira muito forte de ajudar as pessoas lá, sabe, a acreditar, entende? É como se eu fosse um artista, uma pessoa que faz um teatro, entende? Para passar uma mensagem, entendeu? Agora, você faz um teatro para passar uma mensagem. O que importa não é o teatro, você está recebendo como se fosse um artista. Vocês percebem? Mas não é justificável. Mas não, Rafaela, eu sei que vai ser médica, né? Deus quiser, tá breve, né? Mas, Rafaela, não é estranho, né? Mas Natanael, para mim, parece muitos bereanos. Quando ouvia alguém falar sobre a palavra de Deus, eles não acreditavam à primeira vista, ainda que fosse um apóstolo como Paulo. Quando Paulo chegou a Bereia, ele chegou como enviado, um apóstolo enviado. E quando ele falava, a Bíblia diz, os bereanos, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque quando ouviam o apóstolo Paulo, eles examinavam a Bíblia para ver se de fato era assim. Está entendendo?
O pastor está pregando, você vai engolindo tudo, vai falando, não. Você vai examinar a Bíblia e para ver se de fato na palavra é assim mesmo. Ainda que haja 1000 milagres, eu não vou acreditar se a pessoa não estiver anunciando fielmente a palavra de Deus. João Batista não fez nenhum milagre. E multidões corriam para ouvi-lo, porque ele anunciava a palavra de Deus. Eram as escrituras que ele falava. Não fez milagre nenhum. Milagres prova tudo. Prova até que a Lady Diana, a ex-esposa do rei Charles, é uma santa. Lá onde eles fazem homenagem a ela, na Inglaterra, tem pessoas que levam lá fotos de doença que confiou. Maradona, né? Parece que na Argentina parece também tem isso, outros. Então, o milagre prova tudo, prova tudo. Os ministros da falsidade, eles têm aparência de piedade, não é? Eles, na verdade, parecem ser pessoas muito boas, mas, na verdade, eles são enganosos. E a maior dificuldade da enganação, meus irmãos, não é que a enganação é explícita, é surpreendente, é escandalosa. Não, a maior dificuldade da enganação é exatamente o contrário. É a proximidade, é a aparência, é a similitude com aquilo que é verdadeiro. Ninguém vai chegar com a nota de 100, eu nem lembro agora, mas é azul, não é ainda? Então, ninguém vai chegar com a nota de 100 para te entregar vermelha. Você vai pegar uma nota de 100, mesmo que você já não esqueceu a cor da nota, você vai pegar uma nota de 100 vermelha? Não vai. Se alguém quiser te enganar, te dar uma nota, ele vai dar um azul, ele vai dar uma que parece tudo, às vezes só tem um mínimo detalhe, só uma linha só, diferente. E aí você vê que passa no mercado, a pessoa dá uma olhada assim, que tem já experiência, já sabe, ali ó, é falsa, não é a verdadeira, mas é igualzinha. Uma vez eu comprei na rua uma coisa e recebi uma nota de R$10, e fui ao banco para fazer depósito, muito tempo atrás. A pessoa que estava no banco falou assim: ô pastor, moço, onde é que o senhor recebeu essa nota? Eu disse: foi no mercado aqui que eu comprei e tal. Eu disse: mas quem é que te deu essa nota? Eu disse: o vendedor lá, eu nem sei quem ele é e tal, mas ele me deu uma nota igualzinha, R$10 igualzinha, né? Aí ele falou assim: olha, eu sou funcionário do banco e era meu dever pegar o senhor agora e caminhar o senhor na polícia, porque o senhor vai ter que explicar de onde veio essa nota. Eu disse: cara, que isso? Eu não tenho culpa, eu não sei de nada. Eu peguei, a pessoa me enganou, me entregou. Eu disse: não, mas ela é falsa. Então, precisa de achar esse bandido que está fazendo isso, porque ele está prejudicando o país. Eu disse: olha, a partir de agora, se Deus quiser, mas eu vou ter que aprender a olhar nota por nota e aprender qual que é a nota falsa e a verdadeira, porque a maioria de nós não tem essa preocupação. Mas a religião é a mesma coisa. Você está seguindo uma religião, sabe, ali, ó, e aquela religião é falsa. Mas ela não é falsa porque não tem 80% de verdade, não. Ela tem 80% de verdade. Ela é falsa exatamente porque tem 20%, que é coisa totalmente estranha, totalmente contrária às Escrituras. Sim, meus irmãos, aqui está um homem, Natanael, que na verdade nos ensina e traz para a nossa consideração o fato de que nós devemos ter sempre as Escrituras como padrão ou como lente de examinar todas as coisas. A Bíblia, na verdade, nos diz que a palavra é completa. Ela é completa, seu padrão, regra, ela é chamada de regra, é chamada de fato de medida. Então você tem agora, com certeza, a régua correta para examinar o culto, a religião. Você acha, por exemplo, então, a pessoa pega a Bíblia e fala: não, a nossa igreja é verdadeira, aqui ó, nós temos incenso.
na igreja? Na sua tem incenso? Não, então é falsa. Porque lá em Israel tinha incenso. O sacerdote queimava incenso para Deus. Tem que ter incenso na igreja verdadeira. E eu estava na fila de banco aqui em Belo Horizonte e uma moça estava contando a outra que terminou o noivado, porque o noivo falou que a igreja dela não tinha incenso e ela tinha que ir para a igreja dele que tinha incenso. E ela falou, eu não vou, porque eu não considero que é incenso. E aí ela terminou o noivado por causa do incenso. A igreja fala que as mulheres não podem cortar o cabelo, não é? Vocês veem lá em Corinto? Que não é bom que a mulher corte o cabelo é uma manta, um véu para elas. A Bíblia fala que você tem que beijai-vos uns aos outros com ósculo santo. Então tem uma igreja no Brasil que os homens beijam os homens, as mulheres beijam as mulheres. Bom, se é beijo santo, não tinha problema de trocar, não tinha. Mas como o beijo às vezes não é santo, aí então o homem beija os homens, a mulher beija as mulheres. Porque se o homem beijar a mulher, o beijo deixa de ser santo. E se o beijo deixa de ser santo, a pessoa também talvez não seja, né? Então eu não entendo bem isso não. Eu acho que tem que se liberar o beijo, que se libere para todos. Lá não fala a Bíblia, olha, você é homem, beija os homens com beijo santo. Não fala assim não. Fala, saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Mas vamos saudar com o beijo aqui no Brasil? Você imagina, Demetrios é meu amado filho, meu presbítero. Eu vou saudar o Demetrios no shopping, dando um beijo no meu filho? Vai ser um problema. Quer dizer, hoje até que o negócio está mais... Mas, meus irmãos, não sabe que a nossa civilização, não, a nossa situação, vamos dizer assim, ética brasileira, não tem esse costume. A gente tem um beijo, muitas vezes, de compadre, de comadre. É uma maneira comum entre nós, mas não entendem bem o que eu estou dizendo. Palmas de alegria. Vamos bater uma salva de palmas, porque o Salmo fala que nós louvamos a Deus com palmas, danças. O Salmo 150 é louvar o Senhor com adufes e danças. Então você fica pensando, olha, vestimenta de pano de saco e cinza na cabeça. Eu fui pastor de Sagrada Família, recebi uma irmã, né? E ela estava indo numa igreja e ela falou para mim o seguinte, olha, pastor, o pastor lá está mandando a gente vestir uma roupa de saco, roupa de vestimento de saco, aqueles sacos estranhos. E aí alguém falou tristemente que algumas irmãs iam na igreja com aquela roupa e a roupa revelava as peças íntimas. Irmãos, há poucos dias um pastor faz uma promessa de andar descalço. Tem tanta coisa na Bíblia, tanta, que as pessoas que não examinam as Escrituras, que não as entendem, Pedro diz, distorcem a palavra. A mulher crente, ela não corta cabelo. Não entende que é aquela maneira de Paulo ordenar as mulheres em Corinto, que ele não faz nem para os Efésios, nem tampouco fala para os Colossenses. Aquele procedimento era em Corinto uma necessidade das mulheres cristãs, porque as mulheres que não eram cristãs e que se tornavam prostitutas exatamente se identificavam através do corte do cabelo. Então as mulheres cristãs deviam ser diferentes. Então, meus irmãos, é isso aqui. O que você tem que entender, que a palavra de Deus, ela é pura, e ela de fato nos orienta naquilo que a Sagrada Escritura mostra para nós, dentro daquilo que a gente estuda e se aprofunda. Então, a gente adota as Escrituras como forma de conhecer, e por isso Natanael se levanta para nos dizer que é muito sábio a gente não aceitar alguma coisa sem o devido questionamento, sem perguntar. E nós, presbiterianos ou reformados,
temos a desdita de ter muita igreja que saiu de nós, e alguém até nos acusa por causa disso, porque se você vai tratar com Mormon, você lembra que o primeiro Mormon era da igreja presbiteriana, Joseph Smith, 17 anos, começou a ter algumas revelações, o conselho chamou Joseph Smith, falou: olha, meu filho, não faça isso, isso não é verdade, mas ele resolveu seguir aquele caminho e resolveu escrever depois um livro traduzido pelo Anjo Moroni, e ali você vê coisas assim inacreditáveis, a ponto de falar que Jesus é filho de Adão, que caiu lá no Éden com Maria, porque Adão é o nosso Deus hoje, diz os mormons. Ele desceu aqui e visitou Maria, o marido não estava em casa, ele engravidou Maria. Não aceitou. Testemunho de Jeová também nasceu entre aqueles que frequentavam a igreja presbiteriana reformada. Jim Jones, que matou 969 pessoas aqui na Guiana, aquele americano, era de uma igreja reformada. Mas ele começou a ter revelações, o conselho chamou, e ele jogou a Bíblia fora. Eu jogo fora esse livro de 2000 anos, o Senhor fala direto comigo. E 960 pessoas vieram dos Estados Unidos para cá, na promessa de que agora estarão com um templo novo. Meus irmãos, é isso aqui. E a religião de Natanael era a religião do coração. Cristo disse: eis um israelita em quem não há dolo. Eis um israelita em quem não há dolo. Alguém que tem o coração realmente transparente. Meus irmãos, é isso também que vem para o nosso ensino. Nós devemos procurar pela graça de Deus que a nossa boca fala aquilo que vem do nosso coração, em sinceridade, tratando nossos irmãos com o devido amor. É uma coisa muito importante, meus irmãos. E na verdade, a gente ser crente na igreja, perto do pastor, né? Ali perto de todo mundo. Mas é tão difícil ser crente quando você está no seu quarto, quando você está sozinho, mas é ali aonde de fato, que pela graça de Deus, você pode mostrar a efetividade da sua religião, que de fato você não é fingido, você não é enganador, que você de fato é uma pessoa que tem o coração transparente diante de Deus, porque teatralizar, encenar, é muito fácil viver de uma maneira insincera, mas o que Deus deseja de nós é o que Ele vê em Natanael, é a sinceridade do seu coração. Ele é autêntico, é um verdadeiro israelita, era de fato de coração sincero. Se permanecerdes em vós a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus, ele se livrou, melhor, Natanael se livra do mais perigoso, coisa que Cristo mais odiava, chamada hipocrisia. Ele não se enganava com formalismo, com alguma coisa ou outra. Ele queria saber a profundidade, a herança religiosa. E o seu temor a Deus foi revelado na glória de Jesus Cristo. Ele amou Jesus de maneira muito especial, muito maravilhosa. Segundo a tradição, não está na Bíblia, né? Segundo a tradição, Bartolomeu, ou Natanael, morreu na Armênia. Ele foi missionário para a região da Armênia e pregando lá na Armênia, ele se converteu, ele converteu o rei de Armênia a Cristo. Mas o irmão do rei, que tinha muita vontade de suceder o irmão, de ganhar o reino, ficou muito irado com Natanael e assim mandou esfolá-lo. Ele foi esfolado com esmeril, o corpo, tirando a pele, e finalmente foi decapitado por amor a Jesus Cristo. Ele amou o Senhor até o fim. Ele ganhou a alma até o fim. Ele foi do Redentor. Ele pagou o preço de seguir a Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado porque nós podemos contemplar em Natanael o espelho do nosso Salvador. A glória de Cristo revelada nele. O Senhor o transformou. O Senhor fez uma criatura abençoada, um discípulo fiel. E ele, por ser o espelho do Senhor, muito pôde hoje, examinando sua vida nas Escrituras, trazer da parte do Senhor aquilo que o Senhor tanto deseja de cada um de nós. Ajuda-nos, para que em nossas amizades a gente seja sempre bem-aventurado, para que os nossos amigos tenham a oportunidade de conhecer a Jesus
E coloque em nosso coração o desejo, como foi o de Filipe, de chamar Natanael, e Natanael vir a Cristo por causa do seu amigo. Ajuda-nos, pois. Dá também que a nossa religião seja uma religião mais profunda, mais séria, de mais perquirição, de mais exame, para que, de fato, Deus, a gente não seja enganado com tantas coisas que este mundo traz como religião e que está apartado da Tua palavra. Ajuda-nos, em nome de Jesus te oramos. Amém.